comecei a olhar esse oráculo novo, esse tarô novo, e o arcano que veio foi o 7 de copas. Tá vendo como a imagem da pessoa, né, tá aqui parada, olhando como se fosse uma cristaleira. Antigamente a gente usava cristaleira para colocar como se fossem troféus, mimos de viagem. As pessoas vinham na casa da gente, traziam uma lembrancinha, a gente colocava na estante, na cristaleira, e ali as porcelanas, as coisas mais que tinham um valor maior, eram colocados ali para ser contemplados, não era para ser pego, para ser usado de qualquer forma. Eu lembro que minha avó tinha uns conjuntinhos de xícara piquititinho, que eu achava o maior mimo. E geralmente são coisas muito delicadas, porcelana. São lembranças de coisas que foram vividas antes e que estão ali para apreciação. Está olhando. Não tem quando a gente vai olhando um papel de viagem que você fica ali, eu vou para onde, né? Quem tem dinheiro. Eu vou passar o fim de ano nas Maldivas, eu vou para Camboriú, né? Tem uns negócios assim. Mas é mais ou menos isso aqui, a pessoa está olhando e relembrando e vendo aonde ela gostaria de estar novamente. Não sei, me veio como passado. Até porque a primeira carta, geralmente, para mim, a primeira carta, ela fala de onde eu vim e onde eu estou no momento. No momento eu estou olhando para o meu passado. Eu estou olhando para tudo aquilo que eu já vivi. Eu não estou escolhendo nada agora. Pelo menos parece. Eu estou só observando, olhando com cuidado aquilo que já foi vivido. E ali passou muita coisa. Tem pessoas que não estão mais nesse plano. Tem projetos que acabaram não acontecendo. Tem conquistas que tiveram que ser adiadas porque não houve recurso suficiente ou não houve maturidade suficiente. Teve pessoas que agiram de má fé, tiveram pessoas que trouxeram muito carinho, teve cursos que foram feitos, teve trabalhos que foram realizados, processos que foram vividos. Então aqui tá como se estivesse apreciando, contemplando a própria história. E aí, quando você está contemplando a sua história, isso mexe com memórias e mexe também com sentimentos. 7 de copas são cálices. 7 a gente fala, né, que é o número das opções e da proteção. Talvez ele esteja olhando assim e pensando, nossa, como eu fui protegido, em quantas situações eu fui protegido, abençoado, guardado, né? Talvez seja esse pensamento. Quantas vezes eu fui protegido, quantas vezes eu tive conquistas boas, quantas vezes eu tive realizações, quantas vezes eu me vi realmente como vitorioso ou vitoriosa em alguma situação, e quantas vezes também, por causa de alguma situação ou de alguma pessoa, ou por minha própria culpa, eu acabei sabotando alguma situação dessa. Tá escolhendo. É como para mim aqui é contemplar e começo, novo.
Pagem é preparação, é início, então provavelmente essa pessoa está pensando em ou retornar a algum plano, algum desejo, algum estudo, algum relacionamento. Pode ser algum lugar mesmo, a gente está falando de viagem, de repente está planejando em retornar a algum lugar onde ela se sentia bem. E aqui é como escolha mesmo, né? Uma escolha. Aqui escolheu uma das taças. E essa taça está trazendo viagem. Tem uma preparação para uma viagem, tem uma preparação para uma mudança de ambiente, tem uma preparação, um estudo para uma nova fase de vida. Existe o amadurecimento dessa ideia. Por isso escolher com tanta calma, por isso observar cada detalhe, por isso olhar para trás e ver aonde já pode ter errado ou ter dado erro e agora está querendo fazer um recomeço. Eu acho que é isso, um recomeço. Tem uma energia infantil aí, tipo, não é imaturidade, porque já passou por situações antes, está querendo buscar o aprimoramento, porque o pajem é o início das casas de corte. Do pajem, ele vai para o cavaleiro, certo? Em alguns casos. Complementa. Eu falei que depois do pajem vinha um cavaleiro. E realmente aqui é um cavaleiro. É um cavaleiro de espadas. E aqui se ele estava pensando e sentindo esse novo caminho, se preparando para um novo lugar, um novo ambiente, um novo trabalho, aqui ele está desejando, está com a taça em mão. Aqui está com a espada em riste. E a espada em riste, ela fala de ação. O cavalo também está trazendo esse movimento vermelho, muito impulso, transformação. Tem uma ideia aqui, espadas fala de planejamento, de estratégia, verdades, fala... O cavaleiro de espadas, ele vem a mando do rei ou da rainha, né? Se for da rainha de espadas, ele está pedindo para fazer um corte. Cortar situações que levam a procrastinar e ficar olhando para o passado. E se for a mando do rei, ele pede, haja com estratégia dentro dessa situação. Seja estrategista, dê o próximo passo, mude de nível. Porque o cavaleiro de espadas, quando ele muda de nível, ele vai para o naipe de paus. Ele sai do ar, vai para o fogo. Acredito que é isso, não tenho certeza. Desculpe, mas é isso mesmo. Eu acho que é isso. Ele vai mudar de nível, ele vai buscar outra situação em outro naipe. Ele concretizou o naipe de ar. Ele saiu dos pensamentos. E agora ele vai para a ação. O que é a ação em si? É o fogo, a intensidade, a vontade. Entendeu? Mais ou menos isso. Assim, quer dizer, foram muitas, não posso aceitá-las. Vamos
pegar com calma, estão escorregando. Síntese. Vamos fechar essa coluna, essa leitura, ok? Queria falar muito. Queria muito. Seis de copas. Seis de copas remete à família. E aqui a gente tem muitas lembranças também, né? 6, 7, 14. Oculto a temperança. Sabe quando você olha para o seu passado? Você olha para o seu passado, você nota que você aprendeu muita coisa, que muitas pessoas passaram, que você passou por grandes transformações emocionais e você olha para isso com uma certa maturidade e entende, eu ouvi essa frase agorinha mesmo, não confundir a saudade com a necessidade de voltar para lá, com a dependência. Às vezes, se sente saudade de um tempero ou de uma forma de... eu sinto saudades de quando eu trabalhava em tal empresa, eu comia hambúrguer todo dia. Mas eu não quero comer hambúrguer todo dia. Você está entendendo? Olhar para o passado e entender que a saudade não é necessidade de voltar para ele. O Cavaleiro de Espadas, ele está indo no sentido contrário. Ela está olhando para esse movimento, mas ela entende que esse movimento esses pensamentos, essa saudade, esse saudosismo, ele não pertence mais. Corrigindo, o saudosismo, a saudade existe, mas a necessidade de voltar para esse lugar, não. A necessidade de voltar para algum lugar onde já esteve, o lugar onde já esteve não existe. Tá vendo? Tá olhando com saudade, mas tá indo procurar outra coisa diferente, um novo. Alguma nova interação, um novo conhecimento. Eu acho que essa mensagem aqui, por si, ficou bem interessante. Até a próxima.